Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta aula de hoje, aprenderemos sobre média, pressão e temperatura. Prosseguindo, nós vamos para a atividade número 1. Você deve ter observado na cozinha da sua casa que ao cozinhar feijão é utilizado panela de pressão e não panela comum. Por quê? Então, antes de respondermos essa questão, vamos entender então. Panela comum seria aquela panela com tampa, certo? Você coloca a água lá dentro, ou coloca o que você quer cozinhar, põe a tampinha em cima e deixa cozinhando. Essa seria a panela comum. Panela de pressão é aquela que tem uma travinha em cima que fica fazendo aquele barulhinho, né? Ok? Então, panela de pressão. Vamos entender essa parte de pressão, então. O que seria essa pressão? Vamos lá. Se eu tenho milho de pipoca, imagina que você tem lá uma panela, colocou lá um monte de milho de pipoca para estourar. Se não tiver aquecimento, o que vai acontecer? Ela está lá paradinha, não vai acontecer nada com ela, está lá parada. Se você aquecer, começa a aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pipoca? Ela vai começar a pular, bater na tampa, não é isso? Pula, bate na tampa, cai novamente. Ou seja, ela estoura e fica maior. Aumenta o tamanho dela, ok? Vai aumentar o tamanho. E assim, elas vão estourando todas elas. Se tiver bastante milho de pipoca, o que vai acontecer? Ela vai estourando, batendo na tampa e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai batendo na tampa e caindo. A hora que ela ultrapassar a capacidade da panela, né? Então tem a panela, ela tem uma capacidade. A hora que essa quantidade de pipoca estourou, passar dessa capacidade da panela, o que vai acontecer? Ela começa a empurrar a tampa. Ou seja, aumenta o volume, né? E empurra a tampa. A tampa pode chegar até a cair, se você não estiver segurando, ok? Então aumenta aqui a quantidade, a pressão aqui dentro, ok? Aí tem que sair para o volume, daí acaba saindo para algum lugar. Então na atividade 1, então, estamos falando sobre cozimento de feijão. Então o que tem lá dentro da panela de pressão? Feijão e água. Então a água que vai gerar essa pressão aqui. Vamos entender melhor aí. Então tem lá de novo. Põe aqui a água. Se não tiver aquecimento, ela vai ficar lá paradinha. Não vai se mexer. Começa a aquecer. O que vai acontecer com ela? As moléculas da água elas começam a se agitar. Elas começam a se agitar, querer mais espaço, mais espaço. Então ela começa a se agitar, começa a se transformar em vapor, continua se agitando, aqui também vai se agitando, ok? Começa a aumentar essa pressão aqui nessa parte interior aqui da panela, né? No caso aqui, ok? Se for panela comum, o que vai acontecer? Vai sair pelos lados aqui, ó, tá? A tampa vai começar a pular. Se você um dia tiver a oportunidade de observar isso, principalmente no cozimento do arroz, o que acontece? Começa a pular aqui assim, ele começa a sair aqui vapor pelo lateral, tá? Então as moléculas entre as moléculas, espaço entre as moléculas, tá? Aumenta. Então elas começam a aumentar aqui o espaço entre elas, gerando a pressão. Então vamos lá, panela de pressão, então resposta. A panela de pressão, ela cria um ambiente de alta pressão. Então aquelas moléculas vão virando vapor, ela vai começar a aumentar, aumentar, aumentar. Começa a aumentar a pressão dentro da panela, tá? Então, desta forma, é possível aumentar a temperatura acima dos 100 graus. Então a água evapora 100 graus, né? A ebulição dela 100 graus. Começa a evaporar, a temperatura começa um pouco antes, mas a gente considera 100 graus, ok? Aí ela permite o cozimento dos alimentos mais rápido. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor é o tempo que vai ficar o produto, né, ou no caso feijão aí, cozinhando, tá? Seria menor o tempo de cozimento, ok? Vamos observar a panela de pressão então. Então você tem aqui embaixo o alimento, no caso o nosso feijão.
a água. Coloca no fogo e ela começa a se agitar. Vira vapor, continua se agitando e vai virando vapor. Começa a aumentar a pressão. O que acontece com aquele pininho lá? Que é a válvula, né, de alívio, né, que a gente chama válvula de alívio aqui, tá? A válvula do pino. Toda essa pressão que está aqui dentro, quando chega em determinado ponto, começa a sair por essa válvula. Para que serve isso? Para que ela não exploda, né? Ela não explode. Realmente ocorre uma explosão se esse pino aqui não estiver funcionando, estiver tampado. E essa válvula de segurança aqui, que é para evitar essa explosão, ela se rompe, né? E essa pressão se alivia. Então, se não tiver nada disso funcionando, essa pressão é tão alta que ela realmente é uma explosão, tá? Como se fosse uma pequena bombinha, uma bomba aí, tá? Ela explode. Podendo chegar aí, por exemplo, a tirar um teto, por exemplo, né? A mover um teto de uma casa e afundar o fogão aí, mais ou menos aí uns 15, 20 centímetros aí, tá? Então, resumindo, aumenta a pressão aqui, consequentemente a temperatura também aumenta, tá? Então ela passa de 100 graus aí fácil, tá bom? Vamos continuar. Atividade 2. O gráfico mostra a temperatura da água e o tempo de cozimento. Observe que quanto maior for a temperatura, menor é o tempo de cozimento, ok? É aquilo que eu tinha comentado antes. Então aqui a gente tem um gráfico. Na horizontal, temos esses valores representam graus Celsius, tá? Temperatura em graus Celsius. Na vertical, esses valores representam o tempo de cozimento em minutos, ok? Então aqui começa a aumentar a temperatura, aumenta. Para cima, aumenta o tempo de cozimento. Ou seja, temperatura menor, maior é o tempo de cozimento. Mais tempo eu tenho que deixar ela no fogo, ok? Observe o gráfico abaixo, né? Para se orientar e responda, que é aquele gráfico que nós vimos lá. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão, a temperatura de 100 graus, o tempo de cozimento será maior ou menor que 1 hora. Veja bem que agora a gente já tem a temperatura fixa aqui, ó, a 100 graus, quanto tempo eu tenho que deixar, ok? Então vamos lá, o gráfico de novamente. Temperatura, então agora como é fixa, 100 graus. Então, se eu for na vertical, eu encontro esse ponto aqui, ó. Seguindo na horizontal, eu vou encontrar o tempo de 40 minutos. Ou seja, se a temperatura da panela for 100 graus, eu vou deixar 40 minutos, que é menor do que 1 hora. 1 hora é 60 minutos, então 40 minutos menor do que 1 hora. Ok? Vamos ao próximo exercício. Pedrinho foi junto com os pais visitar seus primos. Chegaram cedo para o almoço e, para sua surpresa, viu que sua tia deixou o feijão no fogo por 20 minutos, enquanto que sua mãe deixa 16 minutos. Nesse caso, qual é a média de cozimento? Ok? Qual é a média de cozimento? Como que a gente vai calcular isso? Lembra daquela formulazinha da aula passada? A média é igual ao total de valores em estudo, né? Ou a soma total dos valores em estudo, soma dos valores, que nesse caso nosso é minutos, tá? Então estamos falando de minutos, dividido, né? Fração é uma divisão, pela soma das parcelas, ou seja, pelo total de parcelas, ok? Vamos lá então. A média, então, de 20 minutos mais 16 minutos, dividido por 2, duas parcelas, uma, duas, ela vai ser igual a 36 dividido por 2. Metade de 36, 18 minutos. Ok? Então, em cima, total dos valores, né? Seria a soma de todos os valores aí para encontrar o total.
Embaixo, a soma das parcelas, total de quantidade de parcelas aí, ok? Vamos observar esse gráfico aqui que eu fiz para demonstrar essa média. Então aqui a gente tem a tia, 20 minutos, a mãe, 16 minutos, e a média que nós encontramos, 18. Tá? O que significa essa média? Se a tia fizesse 18 em vez de 20, a mãe fizesse 18 em vez de 16, teríamos duas de 18, que daria 36, ou seja, é o mesmo valor, tá? Total de minutos, ok? Então a média é isso aí, ela pega um valor, né, que se eu substituir esses valores, né, com essas amplitudes aqui, lembra da amplitude? São valores, né, diferentes, no caso aqui a amplitude nossa é 4, né? Só lembrando aí vocês. Com essas amplitudes aqui, vai dar o mesmo resultado, mesmo total. Ok? Tem dúvida? Entre em contato. Não tem dúvida? Faz assim, ó.